Olá, aqui é o professor Fernando Leonidi com mais um vídeo na nossa playlist de soluções para a plataforma BigCrowd. Desta vez vamos solucionar o problema 1014, que vem com o título Consumo. Vamos ler um pouquinho sobre ele. Calcule o consumo médio de um automóvel sendo fornecida a distância total percorrida, em quilômetros, e o total de combustível gasto em litros. Bom, aparentemente é um problema simples, porque é praticamente pegar os quilômetros e dividir pelos litros. Entrada. O arquivo de entrada contém dois valores, um valor x, representando a distância percorrida em quilômetros, e o valor y, representando o total de combustível gasto, com um dígito após um ponto decimal. Esses são os dados que a plataforma vai nos fornecer. E a saída, como sempre, apresente os valores que representam o consumo médio do automóvel, em 3 casas decimais, após a vírgula, seguido da mensagem quilômetros por litro. Tá? Isso é muito importante a gente ver isso, principalmente isso aqui, 3 casas após a vírgula, senão a plataforma vai dar como erro. Então, beleza. Então, vamos lá para o nosso VS Code. Aqui no VS Code, a gente vai vir na pasta Problem. Esse aqui é um sisteminha que eu acabei criando. Eu vou deixar aí um link, como sempre, pro primeiro vídeo. Lá eu ensino como utilizar essa plataforma ou esse pequeno sistema. Então, vamos lá. A gente vai na pasta Problem, criamos um arquivo com o nome do problema, que seria 1014, JS, e vou dar um zoom maior aqui, e criamos uma função já exportando ela. Então, a gente dá export, function, e o nome da função tem que ser problems. E eu tenho que ter um parâmetro lines, tá? E dentro dessa função eu crio toda a minha solução. Então vamos lá. Ele falou que eu vou receber dois valores. Se a gente voltar lá para o nosso site, você vai ver que os valores que eu recebo são um embaixo do outro. Então são duas posições do meu array. Lembrando que esse lines que ele passa é um array, tá? Então vamos lá. Então a gente pode fazer dessa maneira. A maneira mais simples seria assim. Const. Primeiro a gente vai receber o x, que representa a distância, e depois o y, que representa o combustível. Então a gente pode criar duas variáveis, uma variável chamada distância, que aí vai receber o lines primeira posição, 0, e const resultado, o lines posição 2 ou posição 1, que é o segundo dado que eu vou receber, que seria o resultado, combustível. Então, distância está na primeira posição, combustível está na segunda posição. Beleza. Agora a gente vai calcular resultado. Vamos criar outra variável, const resultado. Vai ser a distância. Vai ser igual a distância dividido pelo combustível. E beleza. E aí a gente pode vir aqui no console log e imprimir o resultado aqui, dependendo de como está no site do BigCrowd. Então, a gente vai copiar esse cara aqui, e vamos em template string, que é o acento grave, o acento do crase, a gente vai colocar esse valor, onde isso aqui vai ser nos resultados. Então, a gente vai colocar aqui resultado, chaves, resultado. Lembrando que ele tem que ser, olha que ele está falando aqui, com 3 casas decimais. Então, a gente já pode colocar isso aqui, ponto to, desculpa, aqui ponto to pixel 3. E pronto, está resolvido o nosso problema. Simplesmente isso já resolve o nosso problema. Vamos salvar e vamos ver aqui na nossa plataforma. A gente abre aqui, fechamos essa pasta Problems, no index, clica no botão direito e abrir com Live, Open with Live Server. Vamos abrir com Live Server. Aqui eu vou abrir o inspecionar para a gente ver o resultado no console, porque é assim que a plataforma do BigCrowd pede. Então, o zoom aqui para a gente poder enxergar. E 1014 aqui é o problema. E vamos aqui colocar dois valores. 12 quilômetros com 4 litros. E aqui, deu 3 quilômetros por litro. Tá? Vamos pegar os valores que o BigCrowd nos dá. E vamos ver se vai dar 14.286. 14.286. Certinho. Então, vamos pegar o próximo aqui só para a gente já dar uma testada nisso aí.
e pronto, foi feito. Então, para solucionar o problema que o Bicral propõe para a gente, já temos a solução. É isso, não precisa mais nada. Mas como a gente quer, né, quem está preocupado somente com resolver esse problema do Bcrowd ali, só a lógica mesmo, essa lógica já resolve o problema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou modificar esse código para a gente utilizar algumas funcionalidades ou algumas boas práticas da programação. Primeiro, o que a gente vai fazer? Em vez de eu receber o resultado aqui, eu vou criar uma função. Sempre é bom a gente ter uma função. Então, a função, qual vai ser o papel da função? Receber dois parâmetros, distância e combustível, e devolver para a gente o resultado, ou seja, o consumo médio. Tá? Olha como que a gente pode fazer. Function, consumo médio, vai receber a distância e o combustível. Então, eu estou criando uma função que já resolve isso para mim, né? Nesse momento vai parecer uma coisa muito grande, mas estou usando esse exemplo pequeno para a gente trabalhar algumas coisas, algumas ferramentas do JavaScript. E vou retornar, né? Retorne a distância dividido pelo combustível. Beleza, isso já resolve o meu problema. Se eu colocar aqui, ó, em vez de fazer essa divisão, sempre que eu quiser calcular o consumo médio, é só chamar a função consumo médio, passar a distância e passar o combustível. Ou seja, não preciso mais me preocupar com que conta eu preciso fazer para achar o consumo médio. Basta eu passar a distância e o combustível. Então, quando eu crio uma função, eu tenho como reaproveitar ela. Então, por isso que a gente cria funções para reaproveitamento de código. Tá? Tem que lembrar que poderia ser uma conta gigante, né? Com vários parâmetros, várias outras fórmulas e tudo mais. Beleza. Até aí deve estar tudo funcionando normalmente ainda. Tá. O que a gente pode fazer aqui para melhorar isso um pouquinho? Só para mudar um pouquinho a sintaxe, como fiz no exercício anterior, vamos, em vez de usar aqui uma função tradicional, vamos usar uma arrow function. Então a gente pode fazer assim, const consumo médio vai receber uma arrow, né, uma função anônima, que vai ser isso aqui, distância e combustível. Eu vou copiar daqui mesmo, para não estar digitando de novo. E vai retornar, como é uma linha só, né? Vou diminuir meu zoom, distância dividida por combustível. Ó. Distância dividida por combustível. E aí eu elimino isso aqui. É a mesma função, só porém ela está com uma sintaxe diferente, né? Mas o resultado é o mesmo. Tanto que se a gente salvar aqui, formos na nossa plataforma, pegar de novo esses valores aqui, ó, ele ainda está dando o resultado certinho. Então, criamos uma função que desempenha esse papel, que ele recebe a distância e o combustível e retorna o consumo médio. Aí ficou até mais semântico, tá? Beleza, ótimo. O que mais a gente pode melhorar no nosso código? Como a gente sabe que o line é um array que vai ser a primeira posição vai ser a distância, a segunda vai ser combustível, sempre assim, segundo a nossa plataforma, sempre vai ser assim, é isso que ele fala aqui. Sempre o primeiro vai ser o x, que é a distância, e o y vai ser o combustível gasto. Então a gente não precisa nem fazer desse jeito, nem atribuir aqui as variáveis. O que a gente pode fazer? Aqui ele recebeu primeiro distância e depois combustível. Então a gente pode passar diretamente lines. Só que se a gente passar diretamente lines, ele vai passar um array e vai dar um erro, né? Porque ele não sabe trabalhar com array aqui. Ele recebe dois valores, ele não recebe um array. Então o que a gente pode fazer? A gente pode espalhar o conteúdo. Esses 3 pontos significa assim, pega meu array e espalha eles. Então ele vai pegar o primeiro valor e vai vírgula o segundo valor. Como o primeiro valor é distância, ele já vai atribuir para a distância e o segundo valor vai atribuir para o combustível. Bem, vamos ver aqui se vai dar o mesmo resultado. Olha, ó, 18 e 19. Se a gente pegar outro aqui, ó, primeiro, 14,286. Cadê? Aqui, ó, 14,286. Então isso se chama espalhar, ou seja, se a gente pegar, é como se eu tivesse um array, e aí o array eu tenho, por exemplo, o valor 40,70, por exemplo. O que esses 3 pontos faz?
ele transforma isso aqui, ó, 40,70. Qual que é a diferença? É que se eu passar somente lines, ele vai passar para o primeiro argumento, que é distância, o array lines. Se eu passo com os 3 pontinhos, ele vai passar primeiro 40 para a distância e o segundo, que é 70, para combustível. Então, repara como que a gente já usou o espalhador aqui, né? E também utilizamos uma função, e uma função pura, né? Porque ela só recebe 2 valores e retorna o resultado. Então, temos que colocar agora lá na plataforma do BigCrowd para ver se ele aceita ou não, né? Então, vamos copiar e vamos lá para a plataforma. O Ctrl V. Vamos dar um Ctrl 0 aqui para tirar meu zoom. Pôr os pontos e vírgulas para ele não ficar com esse i aqui do lado, né? E clicar em enviar para ver se vai dar certo ou não. Então vamos lá. Show de bola! Resolvemos aí, foi aceito 100%. Então é isso, pessoal. Resolvemos esse problema de 2 maneiras. Uma maneira tradicional, só pensando na lógica e não resolver o problema, que não está errado. E outra utilizando algumas ferramentas mais aprimoradas do JavaScript. Espero ter ajudado vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!